Diário não oficial do Brasil. Dia 148/365, 28 de maio, terça-feira. Acho que hoje deveríamos começar uma campanha. 1 trilhão para Tchutchuca. O Tchutchuca tem esse mirabolante plano de conseguir 1 trilhão e determinou que nós é que devemos pagar essa conta. Mulheres, aposentados, negros, deficientes e trabalhadores. A primeira providência seria indicar a Tchutchuca com detalhes os devedores da Previdência. Se corrigida, a dívida chega a quase 1 trilhão. Dessas incríveis coincidências é feita a vida. Mas não é o bastante, faltam quase 50 bilhões. Nesse caso, o próprio Tchutchuca pode procurar então esse valor entre as isenções fiscais. De cigarros a agrotóxicos, o que temos de isenções fiscais daria com sobra para completar o fundo do trilhão. As dívidas do agronegócio, bilionárias, se devidamente cobradas, também ajudariam bastante. O garoto propaganda da reforma, o apresentador Ratinho, deve ao fisco 76 milhões. Poderíamos começar por aí, com um exemplo. Se todos os defensores da reforma pagassem suas dívidas, seria uma boa arrecadação e seria justo para com quem contribuiu com uma vida de trabalho e teve a sua parte descontada no pagamento mensal. O procurador PowerPoint poderia contribuir com parte do seu fundo privado. Seria muito bom. Se o próprio Tchutchuca colocasse a mão na consciência e fosse analisar as contas de alguns fundos de pensão por aí, poderia ele mesmo dar uma contribuição dos banquinhos ou dos EADs. Devolvia talvez, 50% para os fundos de pensão e 50% para o fundo do trilhão. Um gesto para dar alguma credibilidade ao projeto. Mas se ele não quiser fazer nada disso, sugiro que tire os dentes do pescoço do trabalhador e vá aprender como se faz gestão de uma economia que já foi a 8ª do mundo e que até 2015 tinha uma previdência superavitária. E antes, me faça uma garapa, senhor Tchutchuca. Dia 149/365, 29 de maio, quarta-feira. De acordo com a Wikipédia, a BIC é uma empresa francesa com sede em Clichy. Fundada em 1945, é conhecida por fabricar produtos à base de plásticos, incluindo isqueiros, canetas, aparelhos de barbear, pilhas e também caiaques. Compete com a Faber-Castell, Gillette, a marca 3M, Newell, Rubbermaid e Stabilo. 2. Não encontramos indícios aparentes de patrocínio da BIC à campanha do presidente do Brasil. Seria interessante descobrir qual o efeito da caneta BIC na cabeça das pessoas depois dos diversos constrangimentos que ela nos faz passar. 3. É algo próximo ao constrangimento de ter a presença de um miliciano no Planalto. Abre aspas, minha caneta tem mais poder do que a sua, fecha aspas, diz o presidente eleito ao presidente da Câmara, mostrando que maturidade é zero. Rodrigo Maia faz leis e ele, o imperador, faz decretos. Assim ele informa aos seus súditos, o poder da caneta BIC lá dele. 4. Para reforçar e garantir o poder da caneta imperial, a Advocacia Geral da União pede ao STF para liberar operações policiais dentro das universidades. Uma polícia política para fazer o patrulhamento dos cidadãos professores que, no entender do governo, não pode expressar opiniões próprias em temas que o governo considere polêmicos. Querem que na universidade, monitorados pela polícia, os professores só expressem uma ideia única, a ideologia do imperador. 5. Mas nem só de caneta vive o imperador, e os senadores ruralistas se tranquilizam com o anúncio de que o presidente disfuncional eleito não assinará nenhum pedido de demarcação de terras indígenas. 6. Apesar de tudo isso, se anuncia um pacto entre o Executivo, o Legislativo e o STF, que será assinado provavelmente no início de junho e estabelece metas supostamente de interesses da sociedade brasileira. Imagine a minha surpresa com a notícia. Na minha inocência, imaginava que o pacto do STF fosse exclusivo com a independência, na garantia da ordem constitucional e da integridade dos direitos fundamentais. Não consigo vislumbrar outro pacto ou metas possíveis. Enfim, só reflexões acerca do que resta para ser preservado. Em tempo, as ações da Société BIC S.A. continuam em queda. Dia 150/365, 30 de maio, quinta-feira. Hoje é dia de luta, de manifestação, de mostrar ao governo fascista que a sociedade reage, que de mãos dadas com os estudantes, todas as categorias, todos os segmentos, todos os setores irão a algum ato, em 150 cidades, contra os cortes orçamentários nas universidades. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte
processa a União pelas declarações do ministro da Educação contra os estudantes e professores, danos morais coletivos e ofensa de honra de estudantes e professores dos Institutos Federais de Educação. A acusação de balbúrdia com o dinheiro público para justificar os cortes, além da acusação de baixo desempenho acadêmico em algumas universidades citadas pelo ministro, não condiz com a realidade. Falta de zelo no discurso ideológico inconsequente do ministro. O povo que se elegeu dizendo qualquer coisa no WhatsApp, contra qualquer pessoa, contra qualquer instituição, o povo que cita Harvard, mestrados e doutorados falsos, pensa que palavras podem ser jogadas ao vento sem consequências. Só que não. Nesses tempos de tanta leviandade, há que se cobrar responsabilidade. Obscurantistas, inconsequentes e exterminadores de futuros tirem as patas das nossas universidades. Hoje vai ter luta. Dia 151/365, 31 de maio, sexta-feira. Singing in the Rain não é apenas um musical divertido e glamuroso de Hollywood que o ministro da Educação fez questão de estragar na memória de todos, já que não podemos desver a ridícula cena que nós, os incautos, fomos expostos. A cena do ministro nos remete a outro momento do cinema em que a música também é utilizada, Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. O protagonista, Alexandre Delargue, lidera uma gangue e sua principal característica é a violência gratuita. O filme, um clássico, nos reporta a personagens como esses que estão hoje no Planalto. Delargue canta Singing in the Rain enquanto comete seus atos de violência e barbárie. Delirante, o ministro se acha autorizado a proibir a manifestação até de cidadãos pais dos alunos. Se sente em uma monarquia, um bufão talvez. Acusa o reitor da UFRJ pelo incêndio do Museu Nacional, leviana e irresponsavelmente, e proíbe que os institutos federais tenham sítios próprios. São mais atos de violência arbitrária. No caso do museu, age como se não houvessem relatórios e investigações com laudos conclusivos. No caso da proibição dos portais, impede não só a comunicação com a comunidade de alunos, como inviabiliza diversas atividades administrativas, incluindo matrículas online e divulgação científica. Em todo o Brasil, hoje, estamos reportando para o mundo o tamanho da nossa resposta ao governo fascista. A faixa destruída em Curitiba que defendia a universidade pública não só foi reinaugurada com pompas e circunstância, como também foi replicada em várias cidades do Brasil. Trabalhadores e estudantes, aposentados e jovens, a resposta é imensa. Ontem, uma quinta-feira, as ruas de 126 cidades em 26 estados brasileiros se manifestaram contra a barbárie autoritária. O grito ecoa e a onda cresce. Os atos pró-corrupção e anticonhecimento do domingo passado não prevalecerão. Nem o mundo vai tomar caminhos tão sombrios como aqueles da gangue do filme de Kubrick. Delargue, o personagem que hoje o ministro imita, termina o filme lobotomizado. Os seus pares, os monopolizadores da violência. Dia 152/365, 1º de junho, sábado. 1. Consternada, cancelo a campanha do trilhão para o Tchutchuca. Agradeço aos colaboradores que se debruçaram sobre o orçamento para indicar o óbvio. Acontece que o discurso de Tchutchuca é de que existe um déficit na Previdência e por isso precisa arrecadar o trilhão. Mas na verdade, o trilhão que ele quer arrecadar é para financiar o fim da Previdência, para repassar o dinheiro dos trabalhadores aos bancos. Ele, como banqueiro, quer arrecadar todo o dinheiro da Previdência para custear o fim da Previdência. O custo por baixo da migração dos recursos da Previdência para o sistema de capitalização individual é de 985 bilhões. Uma coisa só para a terraplanista acreditar, mas os que são chamados de idiotas úteis são os estudantes. Segundo um presidente eleito, diz que o problema de determinados partidos políticos é que eles gostam de pobres. Então, gostamos de pobres e não gostamos da pobreza. Por isso, lutamos contra um governo absurdo como esse. O país é pobre e empobrece cada vez mais. É verdade que existem alguns muito ricos que devem 168 milhões à Receita Federal e ao INSS que são beneficiados com o parcelamento da dívida em 115 anos e compram um jatinho de 250 milhões. O que o presidente disfuncional eleito prometeu ao eleitorado lá dele foi consertar o país.
E o entendimento dele de conserto é que todos devem morrer, de fome, de bala ou doença. E o PIB continua em queda livre. Exemplos da nova política para consertar o país. Segundo a revista Fórum, o deputado federal Alexandre Frota, do PSL, afirma que o novo secretário do audiovisual do governo foi indicado sem apresentar nenhuma qualificação para ocupar o cargo público, exceto o fato de ser primo do deputado Éder Mauro, do PSL, com quem o ministro Lorenzoni tinha uma dívida para colocar o sobrinho dele em alguma coisa. Na mesma reportagem, o ministro Osmar Terra retruca, afirmando a sua autonomia, e informa que demitiu um apadrinhado do general Hamilton Mourão. Nunca fomos tão zelosos com a coisa pública. Almoçando com os caminhoneiros, o presidente disfuncional eleito incentiva a compra de armas. Entende que quanto mais armas, mais segurança. Ele não garante nada como presidente eleito, mas honra a contrapartida do patrocinador. E para terminar, uma questão intrigante, posta em um cartaz por um manifestante que foi às ruas, nos atos de protesto do dia 30 de maio, em 9 países e 255 cidades brasileiras, em 26 estados e no Distrito Federal. Se a educação não é importante, por que tantos ministros falsificam títulos? Dia 153/365, 2 de junho, domingo. O presidente disfuncional eleito se reúne com o Corregedor Nacional de Justiça e o Bolsa Filho investigado. Ninguém do governo ou do judiciário parece se horrorizar com a situação. A disfuncionalidade se alastra, contamina. As evidências se multiplicam, mas segue a blindagem do Bolsa Filho já no seu 133º dia. 2. O Brasil é um dos países de maior desigualdade do mundo, onde 30% da renda vai para aqueles 1% mais ricos que estão no topo da pirâmide. Metade do que ganham todos os brasileiros fica com os 5% mais ricos. E tudo faz crer que o governo, com os esforços do Tchutchuca e dos terraplanistas, pretende aprofundar essa diferença. 3. Que dizer do presidente de um país que no seu discurso despreza explicitamente os pobres? Fala para quem em um país em que a imensa maioria da população é pobre? Para seres abjetos à sua semelhança, porque é assim que esses eleitores explicam o posicionamento do presidente disfuncional, um homem sincero no seu ódio, como um fascista inconsequente. 4. Mas o presidente eleito diz que chora, não pelo povo, que está cada vez mais distante da subsistência, nem pelo país que está quebrando. Ele chora para a plateia, porque a vitimização é uma modalidade de marketing poderoso para o seu público, formado em parte por milicianos com interesses atendidos e associados que ainda apoiam essa barbárie. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Chico Buarque de Holanda. Dia 154/365, 3 de junho, segunda-feira. 1. O estoque de material para a confecção de passaporte só dura até agosto, mas substituiremos as armas da Polícia Federal ao custo de 444 milhões de reais. Isso porque os patrocinadores devem ficar satisfeitos e o lobby das armas é poderoso. 2. Um evangélico para o Supremo é o novo mantra do disfuncional presidente eleito. Estamos no aguardo do batismo do ministro da Justiça. Parece que a ideia é o STF passar a julgar sobre inspiração da Bíblia. A Constituição em desuso deixa de valer. Nesse cenário distópico, é possível imaginar as sessões iniciadas com orações e ministros armados. Curiosa para ver esses novos caminhos do judiciário. 3. Sobre a simples e inocente caneta Bic, associada à imagem de simplicidade construída para nosso disfuncional presidente eleito, pois bem, nossas profundas e ainda inconclusas pesquisas indicam que, talvez não por acaso, a empresa que a fabrica é patrocinadora na França da candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Aquela que considera que as declarações do presidente eleito são extremamente desagradáveis. 4. Ontem foi um dia mágico e de alegria, do verdadeiro espetáculo Cantando na Chuva. A Praça da República em São Paulo em festa com o Festival Lula Livre. 80 mil pessoas cantando e dançando na chuva pela liberdade do presidente Lula. Dezenas de artistas de norte a sul do país circularam pelo palco. Encerramos o diário de hoje com trechos da carta de agradecimento de Lula. Agradeço de coração a cada uma e a cada um de vocês, artistas e público,
que nesse 2 de junho fazem da Praça da República a Praça da Democracia. Embora tenha o nome de Festival Lula Livre, sei que esse é muito mais que um ato de solidariedade a um preso político. O que vocês exigem é muito mais que a liberdade do Lula. É a liberdade de um povo que não aceita mais ser prisioneiro do ódio, da ganância e do obscurantismo. Nossos adversários querem mais armas e menos livros, menos música, menos dança, menos teatro e menos cinema. E nós insistimos em ler, escrever, cantar e dançar. Insistimos em ir ao teatro e fazer cinema. Nada mais perigoso para nossos adversários que um povo que canta e é feliz, que faz da arte e da cultura instrumentos de resistência. Vamos então à luta, sem medo de sermos felizes, com a certeza que o amor sempre vence. Um abraço, com muita saudade e a vontade imensa de estar aí. Lula.